Lançamentos da semana, esse que é o programa de utilidade pública aqui do Dois Quadrinhos. Galera, começando com uma pergunta. Alguém lembra do universo Ultimate da DC? Então, em 2010, a editora lançou o Universo Terra 1, que por algum tempo dá pra dizer que foi um selo bem prolífico, teve pelo menos 3 quadrinhos do Superman, 3 do Batman. Os do Batman são republicados, até teve um ônibus da Panini, mas não foi um universo assim que explodiu. Eu acho que o melhor do Terra 1 é o Lanterna Verde. Vocês já leram Lanterna Verde? É muito legal e aparentemente o James Gunn está planejando adaptar. Mas do que a gente está falando aqui? Mulher Maravilha Terra 1 está saindo agora num DC de bolso da Panini, juntando as 3 graphic novels de Grant Morrison e Yannick Paquette. Ah, galera, assim, às vezes eu entendo que existe um certo oportunismo, né, da própria DC mesmo, de publicar uma HQ que não é tão legal. Eu li o volume 1 da Mulher Maravilha Terra 1 e achei bem sem graça, porém, é um quadrinho, vamos dizer assim, acessível para novos leitores, é uma nova origem da Mulher Maravilha, é Grant Morrison, então já é um nome que vai chamar atenção, mas como história não é muito legal. Agora eu comprei essa edição da Panini de bolso, então eu quero ler, talvez fazer um vídeo aqui no canal, talvez pesquisar algumas referências do Morrison, mas enquanto história não me pegou. Aqui o roteirista escocês resolveu ir a fundo nas origens feministas da Mulher Maravilha, né, nas ideias do criador, que é o William Moulton Marston. Então tem muita insinuação sexual, algo que era bem forte ali nas histórias dos anos 40. O próprio rosto da Diana é de uma ex-atriz pornô, para quem não conhece, a Sasha Grey, então tem toda essa referência safadinha no gibi da Mulher Maravilha. Ah, peraí, parece que eu falei mal do quadrinho, parece que ele não tem nada de legal, né? Mas, galera, os desenhos do Yannick Paquette são absurdos, assim, isso faz valer a pena, as diagramações dele são muito criativas. Então é isso, é uma publicação da Panini, são quase 400 páginas, assim, um mini tijolinho para quem de repente quero ver com os meus próprios olhos a Mulher Maravilha de Grant Morrison. Continuando os lançamentos safadinhos aqui no programa, tem Lost Girls do Alan Moore com a Belinda Gabby. Para quem não sabe, sim, esse, né, até pelo que eu lembro de cabeça, a Mulher Maravilha Terra 1 tem insinuações. Esse aqui é mais 18, explícito. É o Alan Moore e a Melinda Gabby destruindo a tua infância. Para quem não tá sabendo, aqui na trama nós temos o encontro entre Alice, do País das Maravilhas, a Wendy, do Peter Pan, e a Dorothy, lá do Mágico de Oz. Elas estão um pouquinho mais crescidas, né, mas ainda são adolescentes, e elas vivem aventuras meio sonho, meio delírio, mas tudo muito bem sexual, lá no início do século passado. É mais uma publicação estupendamente bem desenhada, começou a sair em 1991 e foi terminar em 2006, então são 15 anos de produção. Inclusive, curiosidade, essa HQ gerou um segundo casamento da Alan Moore, então com a Melinda Gabby, a desenhista, e essa é a terceira publicação de Lost Girls no Brasil. A primeira foi pela editora Devir, em 3 volumes em capa dura, que eu tenho que mandar um abraço sempre pro meu amigo Fernando, que me deu, acabou sendo um presente, gente. As edições são muito, muito bonitas. Depois teve a edição da Mitos, que teve polêmica, né? Teve a questão do espelho trocado, acho que foi ali por 2020, mais ou menos, e as páginas estavam fora de ordem. E agora, a própria editora Mitos relança o quadrinho numa edição em capa cartão. Vamos lá, momento dica de quadrinho alternativo aqui no programa Resta Um, do Jordan Crane, que pelo que a gente pesquisou, aparentemente ele é um cara inédito no Brasil, tem até pouca publicação lá fora, mas tudo que ele lança é muito, muito aclamado. E, gente, acho que é legal de dizer aqui, tá? Um parênteses. Esse programa, ele é feito com a minha curadoria, claro, mas também a curadoria do Érico Assis, né? Jornalista aí com décadas de experiência. Então, às vezes, o Érico, ele traz esses quadrinhos diferentes e que ele acha que são muito interessantes, porque ele tem bom gosto, ou porque, sei lá fora foi aclamado por algum motivo. O Resta Um, da editora Gaqueria, é um exemplo disso, tá? Então, acho que é legal também valorizar essa parte do programa, porque são 2 cabeças pensando e uma delas é um gênio chamado Érico Assis. Bom, vamos lá. Resta Um é uma história de um casal que tá chegando de viagem e a esposa, ela resolve buscar um filme. Gente, sim, crianças, ali nos anos 90 existia uma coisa chamada locadora e ela demora para voltar. O marido começa a imaginar que tudo de horrível poderia ter acontecido com ela, né? Assalto, acidente de carro. E de repente corta e começa a história de outro casal
que a esposa tá grávida, o marido tem que viajar, ela não quer que ele vá, e aí começa toda a questão do trabalho de parto, e a gente vai acompanhando basicamente a história desses dois casais para entender especificamente onde as tramas se encaixam. Não é uma leitura de uma cagada, é um quadrinho que você tem que ler prestando um pouco mais atenção, é uma trama mais complexa, porém está entre os melhores quadrinhos de 2025. Chegou o momento de falar sobre o Dia do Quadrinho Grátis lá nos Estados Unidos, iniciativa que existe há mais de 20 anos no mercado norte-americano. São mais de 2.300 lojas participando esse ano, né? O evento acontece a partir de sábado, e eu já vou falar também como tu faz para participar do Free Comic Book Day aqui no Brasil. Eita! Primeiro, é importante dizer o seguinte, não é um dia onde o leitor norte-americano, né, pode ir numa loja de quadrinhos, abrir a porta, encher um carrinho de compras e ir embora. Não, existem edições especiais que tanto a Marvel e a DC, né, enfim, editoras, né, Image, enfim, as grandes editoras lá de fora produzem um material mais curtinho, grátis, para o leitor ter uma amostra. Geralmente é mais um aperitivo, sabe? É o que vem por aí nas grandes sagas, publicações que de repente a Image está apostando um pouco mais. Começando com a DC, esse ano eles têm um Flipbook, que é uma revista que tu tem dois lados, né? Tu consegue girar ela para ter acesso às duas histórias, com uma prévia do Superman Unlimited, do Dan Slott, Rafael Albuquerque e Marcelo Maiolo, enquanto do outro lado temos um personagem misterioso que está observando os heróis do universo absoluto, né, que provavelmente vai levar aí a um novo evento, né, ao primeiro grande evento desse novo universo da DC. Do lado da Marvel tem dois flipbooks, o primeiro é Quarteto Fantástico e X-Men, com destaque principalmente para o quarteto do Ryan North com Humberto Ramos, né, que vem aí no embalo do filme. Do outro lado tem o flipbook do Homem-Aranha / Universo Ultimate. Então tem um destaque pro Homem-Aranha do Joe Kelly com o Romitinha e ao mesmo tempo, né, pro novo evento que vai mudar para sempre o novo Universo Ultimate. Percebam que eu citei 3 títulos, são mais de 40, para vocês terem uma ideia. Tem gibi grátis do Conan, tem da 2000 AD, tem prévia de graphic novel, mangá, Godzilla, Energon Universe, Power Rangers, é muita coisa. Eu sei que muita gente deve estar pensando, pô, que legal, né, lá fora, os grandes eventos em destaque, num quadrinho grátis. Gente, tem como participar aqui no Brasil através da Comics and Signatures, porque a partir de hoje, sábado, todo mundo que fizer uma compra lá no site ganha as 3 edições que a Comics and Signatures tem disponíveis, que são a do Energon Universe, a do Transformers e a da DC. Lembrando que vocês podem usar lá no site o cupom 2quadrinhos, e essa promoção ela é válida, né, eu digo, a do dia do quadrinho grátis, enquanto durarem os estoques, porque, né, não tem quadrinho grátis infinito. Agora a gente sai do gibi gratuito para falar do gibi caro, porque essa semana a Fantagraphics está lançando lá fora um novo selo chamado Lost Marvel. Aí tu vai dizer, ô Vini, mas é um selo da Marvel que não tá saindo pela Marvel? Exatamente. A Fantagraphics é uma editora que tem esse cuidado especial, todo um trabalho editorial que geralmente a Marvel não tem, né? Textos de apoio, enfim. E eles estão recuperando uma antologia de horror da editora chamada Tower of Shadows. Gente, dá uma olhada nos nomes envolvidos nessa publicação. Neil Adams, Barry Windsor Smith, John Buscema, Wally Wood, Bernie Wrightson, Jim Steranko, Jim Lee... Que Jim Lee? Stan Lee. Jim Lee nem era nascido na época. Até deixa eu lançar um desafio aqui. Alguém do outro lado conhecia essa publicação? É uma antologia, então são várias historinhas curtas desses autores que foram publicadas, né, que saiu ali no final dos anos 60. Até voltando 2 casinhas na questão da Marvel / Fantagraphics, vocês sabiam que a coleção Karl Barks, que sai aqui no Brasil pela Panini, ela é uma publicação originalmente, por mais seja uma publicação da Disney, ela é da Fantagraphics, não é uma publicação da Marvel. A Fantagraphics, ela compra a licença do material da Disney do Karl Barks, publica nos Estados Unidos e a Panini republica... A Panini? É a Panini? É a Panini hoje em dia, né? Que situação, galera. Esse é um daqueles casos que eu nunca tinha nem ouvido falar desse gibi, e agora eu já quero comprar. Agora a gente vai para aquele momento de utilidade pública, não só para o leitor que está assistindo do outro lado, mas também para os editores. Atenção, editoras brasileiras, vocês ainda vão ouvir muito falar de Ian Bertrand. Galera, o desenho desse cara, eu já vou mostrar com detalhes, mas essa semana tá saindo o TPB do 3º trabalho dele, que é o Precious Metal. Galera, dá uma olhada nessa capa. E as páginas são um absurdo. É uma parada meio Moebius, meio Katsuhiro Otomo, misturado com Rafael Grampar. O Precious Metal é dele com o roteirista Darcy Van... Ai, nossa. Ai, gente, olha esse nome.
Não tem como pronunciar isso, desculpa, eu não consigo, fracassei. Então, esse é um prequel de outro gibi que eles fizeram juntos, que é o Little Bird, que também é uma coisa absurda artisticamente falando. Pra vocês terem uma noção, chamou tanta atenção que ele já foi chamado pra fazer capa da Marvel, capa da DC. Tem com certeza aí convites pra fazer outras coisas. Dá pra dizer que ele é praticamente inédito aqui no Brasil. A gente encontra, sei lá, uma historinha curta dele no Wolverine, uma historinha curta no Batman, mas os trabalhos longos ainda não saíram, então atenção, editoras. Galera, as rapidinhas hoje, vocês não têm ideia, é gigante, tá? Acho que vai ser, talvez as rapidinhas vão ser mais longas que o programa em si. Então, acompanha comigo. Começando com a editora Veneta, que está trazendo Nijishiki, um clássico do quadrinho japonês, saindo pela primeira vez no Brasil. Depois tem o Ardalém, do Miguel Ancho Prado, que está sendo relançado pela Conrad, né? Diz que a edição anterior tinha vários problemas, então que legal. A editora Gaqueria está lançando um quadrinho infantil chamado A Toda Velocidade, de Josephine Mark. Tem Gun Honey, sendo lançado pela Alta Geek, que é uma HQ de aventura mais sensual. Detetive Cósmico, de Jeff Lemire e Davi Rubin. Esse lançamento eu tô bem interessado. É uma publicação da QS Comics que faz homenagem ao Jack Kirby. Essa semana a editora Mitos está trazendo mais ônibus do Mike Mignola, agora uma adaptação de um clássico da fantasia, com histórias do Mignola, do Howard Chaykin, do Al Williamson e do Walter Simonson. Lembrando que parte desse material já tinha sido publicado pela Devir, agora a Mitos traz tudo, né, com o dobro de páginas, enfim, então é uma edição bem mais completa. Tem São Francisco, edição especial, que é um material nacional, um quadrinho de reportagem da Gabriela Gillich com o João Veloso. Saiu independente e agora a Conrad está publicando. Temos edição limitada de Hanks pela Comic Zone, a tão pedida reimpressão do famoso Rancherox. Dylan Dog, volume 3, Ônibus da Mitos, mais de 600 páginas com histórias clássicas. Veja só, também pela Mitos tem o volume 2 do Rei Conan, finalizando a publicação, essa que é uma coleção do Conan da Dark Horse. Pela Panini tem Punho de Ferro, especial de 50 anos, Batman e Superman, edição absoluta, que é um horror. Predador, volume 1, olha só, esse eu quero dar uma lida. X-Men, edição 81. Batman do Jason Aaron, que é o Além do Universo. Batman e Filho, por Patrick Gleason. A Saga da Mulher Maravilha, volume 6. Saga dos X-Men 35. Saga do Homem-Aranha 25. Tem Jovens Titãs em Ação, volume 6. Os Melhores do Mundo, edição 29. Batman 27, meu Deus. Besouro Azul para Sempre Azul. Superman 20, Lanterna Verde, edição número 15, Mulher Maravilha 13, a Saga da Liga da Justiça, volume 1, veja só a terceira temporada dessa série, Spawn Origins, você que estava com saudade, tá saindo agora o volume 8, tem o que seria a edição 0 de Poder Absoluto, evento que vai estremecer o universo DC, tem Aves de Rapina, volume 1, com o nosso querido Leonardo Romero, e para terminar tem X-Men, a Guerra Magnética, do selo As Maiores Sagas. Olha, se tu aí do outro lado não deu like nesse vídeo ainda, eu tô muito decepcionado, tá? Porque tá dando trabalho. Rapidinhas gringas, começando com Hawk Moon, que é o volume 4 que tá saindo lá fora, ou seja, a editora Mitos já pode publicar mais um volume aqui no Brasil, porque afinal, né, ela compila sempre 2 para lançar por aqui. Tem Saga volume 12, veja só, a Devir também já pode dar continuidade. A Saga, né, a gente tá bem juntinho com o mercado norte-americano, agora tem uma edição a mais saindo lá fora. Vamos lá, Transformers de Daniel Warren Johnson, edição de luxo, não sabemos ainda quem vai trazer essa publicação no Brasil, mas, cara, tá legal demais. Tem a edição 7, da continuação do Longo Dia das Bruxas, com um desenhista diferente por edição. Tem Marvel Omnibus 1965, que eu já expliquei por aqui, né? São basicamente as publicações da Marvel organizadas por mês. E aqui o grande destaque é o Nick Fury do Jim Steranko. Também tem Chris Claremont voltando para os Mutantes, que é basicamente ele fazendo um repeteco daquela minissérie do Wolverine com a Kitty Pryde. É Homem-Aranha contra Godzilla, eu acho que esse aqui é meio autoexplicativo, não tem muito o que fazer. E a gente termina esse programa com um sonoro chupa Estados Unidos, porque essa semana o leitor norte-americano está conhecendo 2 quadrinhos que a gente já conhece, veja só. Primeiro tem Taxista, do Marty, que virou The Cab, e ao mesmo tempo tem Por uma Fração de Segundo, do Guy Delisle, que é basicamente a história, né, do Edward Muybridge, né, um cara gigante aí da fotografia. É muito bizarro pensar, né, como o nosso mercado está diferente. Há um tempo atrás, eu me baseava na lista do Eisner para saber o que eu ia comprar.
Só que agora a gente está adiantando o Eisner. Tipo, os quadrinhos que vão concorrer ao prêmio estão saindo agora lá fora. Então é com essa fala otimista que eu finalizo mais um Lançamentos da Semana, agradecendo aqui ao Érico Assis, que faz a redação, a Raíssa que edita o vídeo e ao Murilo Freitas, que faz a pesquisa das imagens, para vocês terem toda essa questão visual, tá? Foi muito bom ter vocês por aqui, gente. Abraço!